Mateus 11, 27, está escrito assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Glória a Deus, porque Jesus quis revelar o Pai para nós. Jesus quis revelar a Deus para nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Jesus quis revelar o Pai para nós. E a gente vai passar a eternidade toda na companhia de Deus. Você crê nisso? E a gente não vai conhecer Deus totalmente nunca, porque Deus é Deus, né? A gente vai ficar a eternidade toda conhecendo, e cada vez conhecendo mais, e cada vez tendo mais intimidade com Ele, e cada vez nos admirando mais com o que é Deus, como quem é Deus, e a gente vai passar a eternidade inteira conhecendo Ele. A gente vai ter muito tempo para isso, amém? E a gente vai conhecendo a Deus, mas a gente já tem muito da parte de Deus revelada na palavra dEle, que é a Bíblia. A palavra de Deus fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E Deus criou os céus e a terra. Quando fala que Ele criou os céus e a terra, aí engloba tudo o que Ele criou. Quando Ele fala que criou os céus, está falando inclusive de todos os seres que coabitam com Deus nos céus, né, e que coabitavam com Deus nos céus. Está falando de todos os anjos. Então Deus, que é um ser supremo, um ser todo-poderoso e autossuficiente, Ele achou por bem, num determinado momento, ter companhia. Ele quis ter companhia. Aprove a Ele. Ele desejou ter companhia, e Ele poderia ter companhia. Então foi aí onde está dizendo que Ele criou os céus e a terra. E Ele criou todos os seres que existem nos céus, nesse momento que Ele criou, que todos os seres que existem no céu, que coabitam com Deus, são seres criados, né? Que habitam com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são seres criados. E Ele dotou esses seres de inteligência, esses seres de sabedoria, de poderes até, né? E a gente sabe que um desses seres, que era um dos mais destacados, a quem Deus honrou, a quem Deus abençoou, a quem Deus criou cheio de beleza, cheio de riqueza, deu autoridade, tudo, um desses seres chamava-se Lúcifer, né? E esse ser era um dos mais importantes lá no céu. E era um ser bom, criado por Deus. Tudo que Deus cria é bom, né? A palavra de Deus fala lá em Tiago, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então tudo que é bom vem de Deus. E esse ser, a gente sabe que ele se corrompeu, porque ele era dotado de vontade própria, ele era dotado de inteligência. Deus criou ele com livre-arbítrio, ele poderia escolher as coisas, e ele escolheu o mal. E a gente sabe que Lúcifer se tornou no diabo, ele se tornou em Satanás, né? que é o nosso inimigo hoje então. Quando a Bíblia fala que Deus no princípio criou os céus e a terra, e em seguida fala que a terra estava sem forma e vazia, alguns dos estudiosos creem que Deus criou os céus e a terra também era perfeita, linda, maravilhosa, a terra se você ler lá nos livros de Ezequiel, se você ler lá nos livros de Isaías, fala que Deus inclusive estabeleceu um trono na terra, onde Lúcifer estava. O nome Lúcifer significa o portador da luz, né? Então a glória de Deus se manifestava inclusive através dele, antes dele se corromper, é lógico, né? Aí a palavra, isso tudo está escrito lá nos livros de Ezequiel, está escrito nos livros de Isaías, diz que ele desejou ser maior do que Deus, ele desejou ter a glória de Deus, desejou usurpar o trono de Deus, e fala que Deus então o lançou no momento em que ele foi aos céus, né, e tentou isso. Fala que Deus o lançou à terra, tudo isso está escrito na Bíblia, e algumas pessoas entendem que foi nesse momento que a terra ficou sem forma e vazia. A terra que está descrita antes da criação de Adão, a terra que está descrita aqui na Bíblia, ela era perfeita, assim como tudo que Deus cria. Quando diz que Deus criou os céus e a terra, Ele não iria criar o céu perfeito, lindo, maravilhoso, e a terra horrível, sem forma e vazia. Então faz muito sentido isso que alguns estudiosos da Bíblia creem, que foi no momento em que
Deus, e está registrado isso na Bíblia também, o próprio Jesus fala que ele viu Satanás ser lançado dos céus. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, disse isso: olha, eu vi Satanás ser lançado dos céus. Então os estudiosos creem que nesse momento em que ele foi lançado, e a ciência também corrobora com isso, porque a ciência fala que quando começou a era glacial aqui na terra, foi devido a um meteoro que chocou-se com a terra e levantou uma poeira enorme aqui da terra, e os céus ficaram cobertos durante talvez milhares de anos pela poeira que isso gerou, né? E a luz do sol deixou de penetrar na terra e começou a era glacial. Então a própria ciência dá mais ou menos a ideia disso que a gente está falando, desse choque que houve de Deus arremessar o nosso inimigo dos céus, e ele se jogou aqui na terra, né? E a palavra de Deus também fala que depois disso a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Aí Deus recriou a terra, segundo essa forma de entender. Deus recriou a terra, foi quando Deus disse: haja luz, e houve luz, né? Então a terra foi, na verdade, aí, segundo essa maneira de entender, ela foi reformulada, ela foi recriada do jeito que a gente conhece a terra hoje. E aí foi onde Deus colocou o homem. E é interessante a gente ver no Salmo 8, abre sua Bíblia lá, bem no meião da Bíblia, no Salmo 8. Glória a Deus, Salmo 8. Nós já vamos ler no Salmo 8, mas lá em Gênesis fala que Deus formou o homem do pó da terra. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E aqui no Salmo 8, dá a entender que poderiam ser, por exemplo, anjos conversando um com o outro e dizendo assim, olha, um para o outro. Salmo 8, versículo 4. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Então está dizendo aqui no Salmo 8, né, é como se fossem dois seres dialogando, né? O que é o homem? Deus, o que é isso que você está criando agora? O que é isso que você está criando agora? Né? Que é o homem, para que com ele você se importe, né? O que é o homem? E o homem, diz a palavra de Deus, que foi criado à imagem e semelhança dele próprio Deus. Não diz isso a respeito, por exemplo, dos anjos. Os anjos, apesar de serem seres que a gente sabe, muito poderosos, até muito mais poderosos do que nós, mas eles não são imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são considerados como filhos de Deus. Os anjos, a Bíblia mostra que eles foram criados para serem servos de Deus. Nós devemos respeitá-los, devemos honrá-los, né? Eles são criaturas de Deus, assim como nós também somos criaturas de Deus. Mas o homem, ele foi criado de uma forma especial. O homem foi criado de uma forma diferente. O homem foi criado para ser família de Deus. O homem, de fato, foi criado para ser filho de Deus. O homem deixou essa condição quando pecou. O homem deixou essa condição quando se distanciou de Deus, quando renegou a Deus com o seu pecado. Então, na hora que ele desistiu de ter o convívio que ele tinha familiar com Deus, porque lá em Gênesis também relata que Deus vinha todos os dias na terra e ele conversava com o homem, ele vinha ver com o homem no final de cada dia. Então o homem perdeu essa condição de filho, mas ele foi criado nessa condição. E a gente tem nos evangelhos que Jesus veio restaurar isso daí. Jesus veio à terra em forma de homem, para viver como homem, do jeito que Deus gostaria que todos os homens vivessem. E ele viveu, ele conseguiu fazer isso. Então ele teve esse tempo aqui, vivendo como nós, para reconquistar essa situação diante de Deus, para reconquistar para nós, porque ele é o Filho de Deus e já tinha, mas ele veio aqui como homem, viveu como homem, para restabelecer isso, para que fosse feita a justiça de Deus, porque a gente sabe que uma vez que o homem desistiu da comunhão com Deus, o homem, uma vez que ele
rejeitou o contato que ele tinha com Deus, ele perdeu isso. E perdeu de uma forma que nós, seres humanos, nunca poderíamos restaurar a confiança que Deus tinha na gente, nunca poderíamos restaurar a condição que nós tínhamos diante de Deus. Nós perdemos isso e isso seria para sempre. Para nós só restaria a ira de Deus. Deus depois punindo a gente por causa do pecado, punindo a gente por causa dessa rebelião que a raça humana fez contra Deus. Então precisava que esse preço fosse pago. A pessoa cometeu um crime e precisava que ela pagasse pelo crime dela. E quando se fala a pessoa, está falando de todos nós. Era necessário que todos nós pagássemos pelo crime que nós cometemos de rebelião a Deus. Do mesmo jeito que Satanás se rebelou contra Deus naquela situação, que ele tentou usurpar o trono de Deus, e ele perdeu a condição que ele tinha diante de Deus, nós também, enquanto raça humana, perdemos essa condição que nós tínhamos diante de Deus, porque a gente foi incitado a cometer o mesmo crime que Satanás cometeu. Ele convenceu a humanidade a fazer isso. Quando ele chegou, e Deus havia dado uma ordem para os seres humanos que estavam ali no jardim do Éden: olha, é tudo de vocês, vocês são donos de tudo que está aqui, é tudo para vocês, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre a terra, subjugue a terra, é tudo de vocês, tudo que vocês ordenarem aqui na terra vai acontecer. Nós éramos como deuses aqui da terra, a condição que Deus nos colocou. Aí Deus colocou uma única restrição, falou assim: olha, vocês podem inclusive comer de tudo que tem aqui, só não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, aquele ser que um dia teve uma posição maravilhosa diante de Deus, e que havia caído, que havia sido lançado aqui na terra, como a gente falou, né? Ele tomou ali o corpo de uma cobra, né, de uma serpente, se dirigiu a Eva, né, e falou: ó Eva, isso que Deus está falando é besteira. Deus, eu estou parafraseando isso, tá? Isso não é nenhuma ofensa para Deus, mas foi como se ele chegasse em Eva e falasse: olha, Deus está gagá, você pode comer tranquilo, né? Não vai nessa daí não, você pode comer. Então ali, no caso, a humanidade deu ouvidos a quem não deveria dar, né, indo contra uma determinação do próprio Deus. E eles cometeram o mesmo pecado que Satanás tentou cometer. Porque quando Satanás foi lançado da posição que ele estava, foi porque ele quis ser igual ou até superior a Deus. E ele veio, se você ler lá no relato de Gênesis, ele veio e falou assim: olha, come dessa fruta sim, ele falou para Eva, come dessa fruta sim, porque na hora que você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus, e vai ter o conhecimento do bem e do mal. Na verdade, ela não passaria a ter o conhecimento do bem e do mal, porque o conhecimento do bem, eles já tinham, o ser humano já tinha. Deus já era revelado para eles, já tinham. Na verdade, eles caíram nessa besteira e fizeram o que convenceram eles a fazer, e eles só conseguiram o mal, porque o conhecimento do bem, que era Deus, eles já tinham. E eles passaram então a ter o conhecimento do mal, e eles cometeram o mesmo pecado que Satanás havia cometido. E do mesmo jeito que Satanás está destinado à perdição eterna, a raça humana passou a ir nesse mesmo caminho, a ter essa mesma condição, essa mesma posição. E a única forma disso ser revertido seria o pagamento do crime, E o salário do pecado é a morte. O salário de quem erra, o salário de quem vai contra Deus, o salário de quem se coloca contra Deus, o resultado é a morte. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Então precisava morrer para pagar, precisava derramar o sangue para pagar. Como nós não poderíamos nunca fazer isso de nós mesmos, a gente nunca teria condições de fazer isso de nós mesmos, ninguém conseguiria fazer alguma coisa que fizesse a justiça que Deus requeria. Foi que Jesus veio como homem, e Ele viveu uma vida digna, correta, do jeito que Deus gostaria que todos nós vivêssemos, e nós não conseguimos, ninguém consegue,
nem eu, nem você, nem ninguém consegue ser 100% correto. Alguns agem um pouquinho melhor, outros agem um pouquinho pior, mas muito longe do padrão de Deus. E Jesus veio e viveu dentro do padrão que Deus queria, dentro do que Deus gostaria que nós vivêssemos. Ele viveu dessa forma, e ele foi condenado à morte, mesmo assim. Ele foi condenado à morte e o sangue dele foi derramado. Então, o preço que Deus requeria, Jesus pagou. Ele pagou. E foi um negócio tão grande, tão abençoado, um negócio tão maravilhoso, que é suficiente para toda a humanidade. Esse sangue que foi derramado, esse preço que foi pago, é suficiente para o pagamento das vidas de todas as pessoas. E a palavra de Deus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que todo mundo, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que nele creram, todos aqueles que receberam ele, todos aqueles que aceitaram que o que ele fez foi para todas as pessoas, Deus diz que deu a essas pessoas o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? E nós estamos aqui nessa condição, não porque a gente seja bonzinho, não porque a gente seja santinho. Não tem ninguém aqui que eu conheça, e eu falo por mim também, que seja santo o suficiente para estar diante de Deus. A gente está aqui pela misericórdia de Deus, porque Jesus pagou o preço no nosso lugar. A palavra de Deus mesmo fala assim, olha, pela graça vocês são salvos. Salvos de quê? Do castigo. Salvos de quê? Da ira justa de Deus, do castigo justo de Deus, que Deus derramaria sobre toda a humanidade. Então a palavra de Deus fala que pela graça, pela bondade de Deus, pela vontade dEle, pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vocês. A palavra ainda pega e ainda emenda mais isso assim, ó. É pela graça, pela bondade de Deus que vocês somos salvos, né? E isso não vem de nós, é dom de Deus. E ainda completa assim, fala assim, e não é por causa de obras, né? Porque tem muita gente boa nessa terra, tem muita gente muito legal, tem muita gente que só faz o bem normalmente, na maioria das vezes. Mas não é isso que salva a gente. Ninguém é suficientemente bom diante de Deus. Então a palavra fala, pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não é pelas obras para que ninguém se glorie. Amém? Então ninguém vai poder chegar diante de Deus, e todos vamos comparecer diante de Deus, como a gente falou aqui no domingo passado. Todo mundo vai comparecer diante de Deus. Uns vão comparecer para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Os que vão comparecer diante de Deus para a salvação eterna, que vão ser ali, ter os seus corpos restaurados, seus corpos glorificados, assim como Jesus tem um corpo humano hoje perfeito, os salvos também terão. Ninguém vai chegar diante de Deus com o direito de falar assim, olha, eu estou aqui porque eu mereço. Olha, eu sou o cara, eu andei tudo certinho, eu agi certinho, eu nunca pisei na bola, eu nunca falhei, eu não cometi nenhum erro, por isso que eu estou aqui. Ninguém vai poder chegar diante de Deus nessa condição. Todos nós que chegaremos diante de Deus, salvos, vai ser pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos. Vamos agradecer mais uma vez a Deus por isso que Ele fez por nós? Vamos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós não tínhamos condição de nos salvar a nós mesmos, nós não tínhamos condição de pagar por todos os nossos pecados, nós não tínhamos condição de viver sem pecados da maneira que te agrada, nós não tínhamos essa condição, e nós estávamos, por isso, fadados à ira. O nosso destino seria a perdição, com certeza, mas o Senhor providenciou Jesus, Jesus veio, morreu no nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados, e por isso, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Muito obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tamanho favor que nós não merecíamos e o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Deus, nós somos-lhes gratos eternamente, em nome de Jesus, amém. Continua com seus olhos fechados, se você quiser
com a cabeça baixada, com seus olhos fechados? Continue orando, agradecendo a Deus por isso que Ele fez por nós. Continue orando nesse sentido. E eu quero fazer um convite para todos os que estão aqui. Se tem alguém que nunca tinha entendido isso, que nunca tinha percebido que você não é justo o suficiente, que você não é santo o suficiente, que você não tem condições de agradar a Deus plenamente. Nenhum de nós temos. Eu não tenho, você não tem. Se você nunca tinha entendido isso e entendeu, e você quer aceitar Jesus, quer receber Jesus como Senhor, como Salvador, falar assim: Jesus, eu entendi, Jesus, você morreu no meu lugar, você pagou o preço que eu tinha que pagar, você pagou por mim, Jesus. Eu não tinha entendido e eu entendi isso agora. Então eu quero receber esse benefício, eu quero aceitar o sacrifício que o Senhor fez por mim. Tem alguém aqui que nunca fez isso, que gostaria de fazer hoje? Levanta a sua mão onde você está para a gente orar junto. Se você ficar com vergonha de vir aqui, olha, você não deveria ter vergonha, porque Jesus falou assim, olha, Jesus, Ele ficou numa cruz, praticamente despido, envergonhado, humilhado, por causa de você. Você não deveria ter vergonha disso, mas se você tem, não fique com vergonha, porque eu não vou chamar você aqui na frente, não vou falar o teu nome, mas diante de Deus, você precisa reconhecer: Jesus, você morreu na cruz, no meu lugar. Tem alguém aqui que nunca reconheceu isso, que gostaria de reconhecer? Ou alguém que se afastou de Deus e fala: Deus, eu quero me aproximar do Senhor, eu sei que Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a sua mão para a gente orar junto. A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Quando o pecador não se arrepende, eu imagino que tem a festa no inferno. Se você, diante de Deus, reconhece que você é pecador, e eu também sou, eu também preciso do perdão de Deus, e reconheço que Jesus pagou o preço no meu lugar. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, levanta a sua mão para a gente orar juntos. Tem alguém? Tem alguém? Amém, amém. Pode se sentar, glória a Deus.